Evangelho de Mateus capítulo 6. O Senhor ensinando a orar, depois dele ter dito o que não fazer, né, como não orar, do verso 5 ao verso 8, ele diz no verso 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Povo de Deus, diga amém. Hoje nós vamos falar sobre perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Abra a tua Bíblia no Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Muitos de nós achamos que nos tornamos pecadores depois de adulto. Muitos de nós achamos que é por causa das coisas que nós cometemos depois de entender um pouquinho da vida, é que nós nos tornamos pecadores. Mas isto não é verdade. A gente já nasce em pecado. Está lá em cima, está na sua Bíblia aí. Salmo 51, 5. Diz aí: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A sua mãe não te concebeu em pecado porque ela teve relação sexual com seu pai, não foi por isso. Porque a relação sexual não é pecado na Bíblia. A relação sexual pecaminosa na Bíblia é a relação sexual fora do casamento. Ela estando dentro do casamento, ela está dentro do projeto de Deus. Deus, quando criou Adão e Eva, disse para eles: crescei, frutificai, enchei a terra e dominai-a. Como que ele ia frutificar como ser humano sem sexo? Então, essa coisa que a gente carrega desde às vezes a infância, por causa de religiosidade, de que a maçã é símbolo de pecado, não é? Porque a maçã é o fruto da árvore, ela simboliza o fruto que é a mulher, né, que foi mordida pelo homem. Não, irmãos, a mulher foi mordida pela serpente e o homem também. O veneno foi para os dois. E o veneno tirou esse veneno pecaminoso, entrou no homem, separou o homem de Deus. Portanto, o homem já nasce em pecado. Eu tenho dito isso aqui, basta você ver uma criancinha, como essa que eu estou vendo na minha frente, que está aprendendo a andar agora. Quando que ela começou a andar? Quando que a Sofia começou a andar? Com 1 ano. Quanto tempo ela tem agora? Faz uns 2 meses. Mas tenho certeza, irmãos, que com essa idade ela não sabe falar nada, né? Mas se o Davi marcar na frente dela, ela avança nele para tomar as coisas dele. É verdade ou mentira? Ainda mais porque ela é segunda. Porque o primeiro não tinha concorrente, agora ela tem. Ela já nasceu com concorrente. Primeiro filho sempre é mais pacatão. O segundo vem querendo morder tudo, pegar tudo. Porque ele vem com concorrente. O primeiro está acostumado que tudo é dele. Ele é o herdeiro. Aí vem o segundo vem abrindo brecha, né? Ele vem abrindo ala, sai da frente que é meu. E não tem, nem fala ainda, mas já avança no irmão, porque o pecado já está dentro. Nós fomos concebidos em pecado. Irmão, põe na sua cabeça uma coisa: não tem um bom aqui dentro. Ninguém aqui é bom. Ninguém aqui é em essência bom. Nenhum homem na sua essência é bom. Nenhum. Pastor, mas o senhor está doido de falar isso? Não, irmãos, eu estou repetindo o que a Bíblia diz. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus por si mesmo. Não há. O único homem justo que passou pela terra foi Jesus.
o único homem santo que passou pela terra, a única pessoa sem pecado que passou pela terra foi Jesus. E foi tirado da terra porque ele resolveu que ia pegar o teu pecado e o meu e ia carregar sobre ele na cruz. Está vendo? Já começou a cair o negócio aqui, ó. Violão preto, ó. É verde. Não. Muito bem. Amados, nós precisamos aprender algumas verdades que estão inseridas nesse texto. Porque muitas vezes, mesmo depois de convertido, a gente quer se livrar do pecado e não consegue. A gente quer se safar dessa maldade que existe dentro da gente e não consegue. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, 19, ele diz que o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. É assim com você também ou não? É mais fácil acertar ou errar? É mais fácil acertar ou errar? Errar. Por quê? Porque faz parte da natureza caída nossa. Então, se nós não aprendermos com isso que o Senhor está falando, por que será que Jesus, no meio de uma oração que ele está ensinando para os seus discípulos, ele ensina que os discípulos devem, nas suas orações, pedir perdão dos seus pecados e perdoar os pecados dos seus irmãos? Por que ele ensina isso? Por que Jesus, o próprio Deus, tem tão pouco tempo na terra? Ele tem só 3 anos com estes homens, porque ele começou o ministério com 30, ele só tinha até os 33 e ele sabia disso. Por que ele está preocupado em dizer para eles: peçam perdão das suas dívidas e perdoem? Então peçam perdão e coloquem sempre como cláusula, como uma cláusula que vai dizer como deve ser perdoado o seu pecado. Coloquem que é como você perdoa o seu irmão. Peça sempre perdão assim. Por que Jesus está ensinando isso? A primeira verdade que podemos ver aí é que temos uma dívida com Deus. No sentido amplo, temos essa dívida que eu falei, que é que nós nascemos em pecado. A gente já nasce devedor. A gente já nasce ruim na nossa história. A gente já nasce com problemas. Por quê? Porque a gente é descendente de um cara que errou contra Deus. Portanto, nós herdamos uma dívida que não pode ser paga pelo ser humano. A gente já nasce com isso. Então, no sentido amplo, é isso, mas nós cometemos pecados durante a nossa história também. E isso vai fazendo com que a gente fique acumulado de pecados que vão causar outros problemas. Vai lá para 1 João, lá perto do Apocalipse, tem 3 cartas de João, e na primeira carta de João, o evangelista João, que foi aquele apóstolo chamado de apóstolo amado, no verso 8 e no verso 10 de 1 João capítulo 1, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Verso 10, se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quer dizer, nós temos que aceitar que nós temos pecados, e temos que entender que a gente peca, que a gente comete pecados. A gente não só tem o pecado porque nasceu, mas a gente também comete pecados. A segunda verdade que Jesus está nos ensinando sobre perdão de pecados é que ele está disposto a perdoar. Veja o verso 9 aí de 1 João. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Irmãos, a coisa mais terrível que pode se ensinar para um ser humano é que ele consegue pagar as suas dívidas com Deus e com as pessoas. Muitas vezes uma palavra que a gente diz para outra pessoa causa tanto mal. Uma palavra que a gente diz para a esposa, para o marido, para os filhos, para um amigo de serviço, para um irmão da igreja, causa tanto mal que não há como reparar isto. Por mais que a gente tente, não há como reparar, porque aquilo às vezes é devastador. Tem pessoas que vivem toda uma vida magoadas e feridas, porque o pai falou uma frase que veio da boca de Satanás para aquela vida. E aquela pessoa vive com aquilo dentro do seu coração. E não há como o pai reparar isto. Só um milagre muda isso. Isso é tão verdade que aqui tem psicólogas. Tem psicólogos aqui dentro, acho que só psicólogas. Elas sabem que esses traumas, a pessoa tem que aprender a lidar com eles. São marcas que continuam lá dentro. Dr. Augusto Cury fala isso. Sobre que a nossa memória, ela é multifocal. E a gente acaba se lembrando de coisas por causa de cheiros, por causa de cores, por causa de ambientes, que nos ligam àquela frase. E aquilo que aconteceu naquele dia fica dentro da gente. Como que a gente resolve isso? A gente, no campo humano, psicológico, a gente aprende a lidar com aquilo. Mas Deus pode fazer um milagre. Deus pode transformar isto. Deus pode pegar isto que não presta para você, esta palavra de desgraça para a sua vida, esta situação que tentou destruir você e transformar numa coisa boa. Deus fala que Ele faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Então Deus pode pegar isso e transformar, fazer com que você que era vítima, se torne alguém que triunfa sobre a maldade e tem um trunfo agora na mão. Você agora tem a experiência para passar para os outros de como ter vitória sobre situações adversas, sobre palavras malditas, sobre situações que destroem. Então Deus nos ensina, por meio do seu Filho amado, a confessar os pecados, a pedir perdão dos pecados, porque temos dívidas. Mas também porque Ele quer perdoar, porque Ele quer tratar a nossa vida. Então confesse o seu pecado. Confissão não é pedido de perdão. Deus não está mandando você pedir perdão. É interessante isso. Deus não manda a gente pedir perdão dos pecados. Deus fala para a gente confessar o pecado. O que liberta, irmãos, não é falar para Deus assim: Deus me perdoa porque eu roubei. Não, Deus já sabe que você roubou. Agora o que Deus quer saber é o seguinte: você admite que você é um ladrão? Ou que você foi um ladrão naquele momento? Você admite isso? Quando você admite isso, começa a vir cura para a sua vida. Porque tem gente que vive na negação. Tem gente que vive falando para Deus: Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa, mas ela vive negando a maldade que está dentro dela, a maldade que está nas suas atitudes, a maldade que está nas suas palavras. Deus quer que você converse. E mais, irmãos, veja que eu vou fazer aqui para vocês. Deus quer que você confesse. Imagina que esse tapete aqui é o teu pecado. Deus quer que você confesse não só o teu pecado, mas Deus quer que você confesse o pecado subjacente, aquele pecado que subjaz, aquele pecado que está debaixo do teu pecado, aquele pecado que promoveu o teu pecado, aquele pecado que faz você pecar no mesmo lugar, no mesmo ponto todas as vezes. Você tem que fazer uma autoanálise, porque Deus está a fim de te perdoar. Então Ele fala para a gente perdoar, né, para a gente orar pedindo perdão. A terceira verdade é que há pessoas que devem para nós. Então me perdoa assim como eu perdoo. Não é isso que Ele está ensinando a gente? Então Ele está dizendo: tem gente que te deve. Tem uma parábola que conta, ela está aqui, eu registrei o texto aqui inclusive,
ela conta sobre 2 servos. Um servo é chamado pelo seu senhor, e ele, então, o seu senhor coloca diante dele a sua dívida, e fala, está aqui, você me deve tanto, paga, ou você será preso, e será entregue nas mãos dos verdugos. Verdugo, o que é um verdugo? Verdugo é um atormentador. Verdugo é aquele cara que era colocado dentro da cadeia para ficar fustigando o preso, a fim de que o preso não tivesse descanso. Hoje em dia não se tem mais isso, mas é um carcereiro do mal, não é um carcereiro que está lá para ver se o prisioneiro foge ou não, é um carcereiro que está lá para infernizar a vida do preso. Ele está lá para bater no preso. Então, de vez em quando ele passa e dá um pé do vidro no preso, de vez em quando e eles usavam varas para bater no preso, chamavam verdugos. Eles eram atormentadores. E ele fala, então, ou você paga, ou você será entregue aos atormentadores, ou aos verdugos. Aí ele se ajoelha, Senhor, por favor, eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho família, Senhor, não faça isso comigo, Senhor, me perdoa, eu não tenho como te pagar, e o Senhor fala, tá bom, você está perdoado, acabou a sua dívida, você não me deve mais. Ele levantou dali, saiu todo feliz, e quando ele estava andando ali perto da praça da cidade, que eram cidades pequenas, quando ele estava andando ali, ele encontrou um amigo dele, que devia para ele também. Agora esse amigo não devia para o Senhor, devia para ele. Aí ele fala para o amigo, paga o que você me deve. O amigo ajoelha e fala, pelo amor de Deus, eu tenho família, eu tenho filhos. O amigo faz para ele a oração que ele fez para o seu Senhor. Me perdoa, eu não tenho como te pagar. Prenda esse homem, entrega ele para os verdugos. O seu senhor soube o que ele fez. Falou, bom, se você é mau assim, então agora eu vou mandar te prender e enquanto você não pagar a tua dívida, você não sai da cadeia. O que Jesus está ensinando com essa parábola? Que se a gente não perdoa, irmãos, a gente não é perdoado. Por isso que ele ensina a gente a orar confessando pecados e se lembrar que a gente tem pessoas que devem para nós. Pessoas que devem aquela palavra maldita, que a gente não consegue perdoar, que a gente guarda aquela mágoa há anos. Pessoas que fizeram aquelas coisas para a gente, que a gente fala assim, meu Deus, né? Eu quero que eles assistam a minha vitória em pé. Não deixa morrer não, Deus. Eu quero que eles vejam eu vencedor. E eu quero que eles estejam no pó, lambendo o chão. Irmão, isso não é coisa de crente não. Crente não quer ver ninguém vendo a vitória dele para se gabar da sua vitória. Crente quer ver a vitória das pessoas, porque a vitória dos seus irmãos, a vitória daqueles que estão perto dele é a vitória dele. Amém? Se eu não conseguir ser bênção na sua vida, você foi derrotado, porque eu estou ao teu redor, não fui bênção na sua vida, eu fui derrotado junto. Agora, se você obtém uma vitória, que nesse moço que veio aqui, o médico declarou, o seu baço está acabado, destruído, fiquei imaginando o Alessandro escutando o diagnóstico aqui, ó, seu baço está acabado, né? Depois, qualquer outra coisa, ela tinha uma outra coisa também, está destruído. Você tem alguns dias de vida aí, já vai despedindo da família, porque não pergunta mal o que você tem, que nós arrumamos outra coisa para você. Aí o cara fala, vem em mim bênção, a bênção vem sobre ele. Ele está lá na corda, a líder dele ora por ele, aí ele é curado. Aí o médico fala, não tem nada aí não, sabe o que é? Vitamina B12. Toma vitamina B12. Aí ele toma vitamina B12, dá aquela arribadona. Uma mulher sabe que foi constatado um baço destruído. Ora, o irmão que está enfermo aí no meio, ele escuta isso, o que ele pensa? Se ele foi curado, eu também posso ser. Amém? Então a vitória do meu irmão é minha vitória. Mas se ele morrer, eu vou ficar pensando, pai, o que adianta eu orar? Meu irmão também orou, não viveu, por que agora eu vou orar? Percebe? A vitória do outro é tua vitória, a derrota do outro é tua derrota. Quando um vence, todos vencem. E quando um é derrotado, todos são. Nós somos um corpo só. E por isso Jesus está te ensinando, tem gente que deve para você, você está pedindo perdão para mim, mas por que você não perdoa o seu irmão? Tem gente devendo para você. Quarta verdade,
Nós precisamos perdoar os nossos devedores. Se não perdoarmos, irmãos, nós não vamos ser perdoados. Esse é o fato. Então Jesus está ensinando a gente a orar, né? Perdoa as minhas dívidas, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu poderia colocar ainda uma quinta verdade aqui, é que nisso não tem só você, tem nós. Porque aqui está perdoa as nossas, né? Está falando do corpo. Perdoa a minha e a do meu irmão. Assim como nós perdoamos. Olha só como que a coisa se amplia. Não é mais eu e Deus, mas é nós como igreja. Fica bem ampliada, não é? Então, isso quer dizer o seguinte: se você não perdoa, você não é perdoado, mas quando você não perdoa e por isso não é perdoado, eu tenho junto comigo alguém cheio de mágoa, e a mágoa faz o que com a pessoa? Contamina. A mágoa contamina outras pessoas, ela vai destruindo não só a vida daquela pessoa, mas outras vidas. O que vai acontecer com uma igreja onde tem pessoas magoadas? Essa igreja vai ser derrotada por Satanás, porque ele sabe que aquelas pessoas têm morte, elas são um verdadeiro sepulcro por dentro. Então nós temos que confessar, irmãos, e pedir: Senhor, tenha como critério do teu perdão o perdão que eu dou para o meu irmão. Senhor, veja como eu perdoo os meus irmãos. Veja, Senhor, como eu relevo as coisas. Senhor, o Senhor tem me observado, eu tenho perdoado dívidas. E aqui eu falo até financeiras mesmo. Porque tem gente que empresta o dinheiro para o irmão e fica lá. Você vai me devolver ou não vai me devolver? Você vai me devolver ou não vai me devolver? Você vai me devolver ou não vai me devolver? Ó, esse dinheiro é de quem, meu irmão? É seu ou é de Jesus? Se você não quer, ou melhor, se você não quer perder o dinheiro, não empresta. Quando você empresta dinheiro, você está emprestando dinheiro para quem? Você tem uma certeza. Você não sabe se você vai receber, mas você sabe de uma coisa: aquele irmão ou aquela irmã não tem o quê? Quando você empresta dinheiro para alguém, irmão, presta atenção. Vocês estão comigo, amém? Dá uma força para mim, pelo menos faz de conta. Se você empresta dinheiro para alguém, você não sabe se ele vai pagar ou não, mas uma coisa você sabe: aquele irmão não tem o quê? Dinheiro. Aí o irmão empresta dinheiro: me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Por isso que Jesus ensina também, quando você dá, a não ficar esperando receber. Então, meu irmão, se alguém tem dívida com você, você está vendo que a pessoa não consegue parar, larga de ser ranzinza, larga de ser resmunguento. Deus tem te dado mais. Ao invés de você fechar o canal de bênção para você, perdoa as dívidas do seu irmão. Mas pastor, o camarada é sem vergonha, o salafrário. Cara desse tem que queimar nos infernos. Você vai queimar junto, que essa mágoa está te destruindo, rapaz, você não está entendendo. Você está indo junto com ele, você amarrou ele no ser. Se você acha que ele é mau, perdoa ele, perdoa a dívida dele, dá uma lição de cristianismo nele então. Fala para ele: eu vou te ensinar como um cristão age, tua dívida está perdoada. Você fez o mal para mim? Eu vou te ensinar como um cristão age, tua dívida está perdoada. Agora, se você não pode emprestar o dinheiro, não empresta. Diga para o teu irmão, tenha coragem de dizer: eu não vou te emprestar porque eu não posso te emprestar, ou porque eu não quero te emprestar. É simples assim. Ah, pastor, mas não tem coragem de fazer isso, mas tem coragem de ficar falando do seu irmão pelas costas dele. Você tem medo do seu irmão e não tem medo de Deus? Quem que pode pegar a sua alma e o seu corpo e lançar no inferno? Deus. Irmãos, acertem suas dívidas com o teu irmão. Acerta suas dívidas com o teu próximo, com o teu pai, com a tua mãe. Quanta gente não se dá com o pai e a mãe. Quanta gente magoada com pai e mãe. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, porque senão você não vai ser perdoado. Tem gente que carrega como um trunfo a falta de perdão. Também não perdoo pro resto da minha vida. E o cara vai embora. Ele vai viver a vida dele tranquilo e você aqui, não perdoo.
está ficando enrugado, parece um maracujá chupado, parece que um maracujazão velho. Está lá, já está banguelo, já está desbeiçado, caído, está torto. Fala, não sei o que acontece comigo, mas eu tenho opinião, eu não perdoo. Talvez com a opinião você tenha uma orelhinha maior que os seus irmãos também, né? Um rabinho maior. Está precisando ser inteligente, irmão. Jesus está nos ensinando aqui como fazer, amém, amados? Nós temos dívidas, nós somos devedores de tudo, nós devemos a nossa vida, nós devemos a nossa salvação. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Nós cantamos aqui, não há quem possa por si mesmo mudar. E eu quero ser como tu queres, então o Senhor me toca. Aí o Senhor fala para você, mas e o seu irmão? Você toca ele ao invés de tocar nele, dizer, irmão, vem cá, eu te amo, vamos largar essas coisas para lá. Perdoa seu marido, minha irmã. Perdoa seu marido. O cara está na seca. Aí você fica assim, eu quero só ver se ele vai me trair, quero só ver se ele está olhando para as outras, mas você não dá conta dele. O infeliz, além de não ter o ser, ele não pode ter nada. O zóio dele, coitado, ele está vitrificado, olhando para frente, porque ele vai, se eu olhar, essa mulher me bate. Mas você mesmo não ajuda o infeliz. Faz ele feliz, você vai ser feliz também. Eu não vou ficar aqui citando situações, porque é uma atrás da outra que eu poderia citar. Irmãos, olha essas verdades que você aprendeu hoje. Nós temos dívidas para com Deus. Nós temos dívidas para com as pessoas. Quem aqui já não errou com alguém? Quem aqui nunca errou com ninguém? Eu nunca menti para ninguém, eu nunca lesei ninguém, eu nunca falei nenhuma palavra que machucou ninguém, eu nunca fiz isso. Eu sou uma pessoa que, olha, se tem alguma coisa que eu posso me orgulhar da minha humildade, porque vai ser humilde assim que nem eu lá longe. Eu sou um cara... Tem alguém aqui que nunca errou contra uma outra pessoa? Você já foi perdoado de alguma coisa na sua vida? Alguma coisa grosseira que você fez? Alguma coisa que você falou assim, rapaz, eu vou levar chumbo por causa disso. Mas a outra pessoa diz, fica tranquilo, estou junto com você. Tem alguém que passou por isso? Levanta a mão. Como que vocês se sentiram? Pode falar alto. Como você se sentiu? Aliviado. Como é bom. Uma palavra só, todo mundo, aliviado. Você quer ser aliviado do seu fardo? Considere essas verdades. Temos uma dívida com Deus. Deus está disposto a pagar a nossa dívida. Tem pessoas que devem para nós. E nós precisamos também estar dispostos a perdoar as dívidas desses amados. Se você não fizer isso, você vai adoecer. Deus não mandou você fazer essas coisas, amados. Deus não mandou você perdoar porque Ele quer você no cabresto. É o seguinte, eu sou Deus e você é um moleque. Você tem dívida comigo, seu moleque irresponsável, que faz dívidas que não deveria fazer. Olha aqui, você vai ter comigo nos quintos infernos, eu vou te botar lá. Se você não vier rastejando aqui e beijar o meu pé. Se você quiser falar com Deus, você tem que lamber o chão. Você tem que beijar os pés dos outros, que nem disse o Gilberto Gil. E eu sou Deus. E você vai vir aqui beijar meus pés rastejando. Você acha que Deus tem problema de autoestima? E é por isso que Ele quer você no cabresto? Não, irmãos. Sabe por que Deus quer que você perdoe? Porque Deus não quer que os filhos deles fiquem doentes. Deus não quer que os filhos dele, as filhas dele, vivam uma vida medíocre, vivam uma vida cheia de problemas. Deus quer você limpo, lavado, leve,
solto, vivendo gostoso. Por isso ele diz, não carregue ninguém com você na vida, não carregue pecados, não carregue mágoa, não carregue nada, perdoa. E pode chegar em mim e dizer, Pai, me perdoa, porque eu tenho perdoado também. E se eu sou homem e perdoo, o Senhor é Deus, e o Senhor pode perdoar com mais perfeição, com mais profundidade, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Amém? Deus quer o teu bem, Deus quer você curado. Hoje eu gostaria de fazer um exercício aqui. Eu gostaria de orar e de ungir todos vocês que querem ser ungidos. Qual que é a unção? Nós vamos ungir você com óleo. Mas o que queremos com isso? Nós vamos ungir você para que, se você que hoje vem à presença de Deus, se você tem cometido pecados, confesse. Se você tem guardado mágoas, libere. Se alguém tem dívida com você, hoje propõe, Deus, não quero mais, mas não chega na pessoa e diz assim, ó, que lá que você devia para mim, não precisa dar mais não, viu? Não precisa dar mais não. Não. Fala com amor. Olha, sabe aquela dívida? Você não me deve mais nada. Não, mas eu quero pagar. Não precisa mais. Sabe por quê? Porque eu entendi que é melhor ser teu amigo do que ser seu credor. Até porque você não paga mesmo, né? Então, vamos ser amigos, vamos para frente. Amém? É melhor ser seu amigo, eu não quero perder meu amigo. Porque a dívida faz o seguinte, uma pessoa quando der para você, ela começa a ficar sem jeito, né? Começa a se desviar de você. Vai comprar de outro. Perdoa até dívida. Eu queria que você perdoasse dívidas essa noite. Se tem algum irmão, mas ele não é aqui da igreja, pastor. Quem não for da igreja, derrisa o pau, né? Não, irmão. Não, perdoa os seus irmãos. Pode ser de outra igreja também. Pode ser o seu vizinho, que nem evangélico é. Deus te moveu nessa direção. Não é que você tem que perdoar todas as dívidas, porque tem dívidas que a pessoa vai pagar mesmo, mas tem dívida que o cara não consegue pagar, ele vive atormentado por causa daquela dívida. Os verdugos estão destruindo a vida dele, a família dele. Ele não dorme à noite. O cara está apavorado. Diga para ele, meu amado, eu quero a sua amizade. Sua amizade é mais cara do que qualquer dinheiro. Então, eu vou dar um tempo para você, eu vou ter um tempo para mim também, fazer um check-up, né? Fazer uma autoanálise, uma autocrítica, confessar pecados agora diante de Deus, perdoar dívidas que devem ser perdoadas. Você sabe, ó, chega disso. Chega de continuar com isso. Dívidas que eu falo não é só de dinheiro, eu falei muito em dinheiro, mas às vezes é uma mágoa, uma falta de perdão, e às vezes a pessoa já até morreu, e você ainda está segurando ela aqui na terra. Pastor, o senhor acredita que a pessoa... Não, eu estou falando na sua alma, na sua psique, na sua mente, você está retendo ainda a vida dela, com você dizendo assim, não, eu não perdoo, tomara que esteja nos quintos dos infernos, vai que o diabo carregue. Não, irmão, para, você é de Jesus, você tem o Espírito de Cristo, você tem o amor de Deus no seu coração, amém? Então hoje nós vamos perdoar, hoje nós vamos limpar nossa alma, e depois vamos estar aqui, eu e os líderes os líderes de corda, vamos estar aqui. Eu quero que os meus discípulos da microcorda venham aqui em cima, por favor, vocês são supervisores, venham aqui em cima, vocês e suas esposas. Eu quero que a Beth venha aqui também. Eu quero começar por vocês. Eu quero ungir, quero que todos aqueles que querem ser ungidos, sejam ungidos nesta noite, amém? Então você confessa o teu pecado a Deus, você confessa a tua fraqueza a Deus, você hoje declara diante de Deus, profetiza vitória sobre aquele que te deve, ou aquele que te magoou, ou aquele que te ofendeu. Você profetiza liberação, você profetiza que você desamarra ele, você declara para o diabo, Satanás, você não tem mais poder sobre aquela vida, nem sobre a minha vida por causa disso, em nome de Jesus. Eu libero aquela vida para viver tranquilamente, para viver gostosamente na presença de Deus. Senhor, alcança aquela vida e abençoa aquela vida. Hoje faz uma varredura dentro da tua alma. Pede para Deus, Senhor, traz à minha memória aquelas coisas que eu estou retendo, as pessoas que eu estou retendo aqui, e começa a pedir perdão e começa a perdoar também.
Pede para o Senhor, porque às vezes você anda doente, às vezes você anda ferido, às vezes você anda com problemas porque você não sabe perdoar, não quer aprender. E Deus está dizendo para você ir à presença dEle e pedir perdão, porque se você não perdoar, você também não será perdoado. Isso está logo embaixo da oração do Pai Nosso, porque aquilo que vocês não perdoarem aos homens também não será perdoado a vocês. Então é uma condicional. Amém? Coloca a tua vida diante de Deus, fecha os teus olhos, fala com o Senhor agora em nome de Jesus.